Bom dia, amados. Vamos hoje seguir aqui com o estudo dos provérbios, nos despertando a consciência e arquetipando o modelo de Salomão através do estudo dos provérbios. Eu já mostrei, mas eu vou mostrar novamente para quem está me acompanhando aqui pela primeira vez. Eu utilizo essa Bíblia, King James, é atualizada, tá, gente? Foi aqui eu e meu esposo chegamos, né, através das nossas pesquisas, entendemos que é a que tem uma melhor tradução, mais próxima do original do hebraico, que é um pouquinho mais fiel, né, à tradução dela. Mas, independente da Bíblia que você tenha, o conteúdo aqui quer dizer o mesmo, pode ter mudanças em algumas das palavras, mas o sentido é o mesmo, tá? Então, é só ir acompanhando. E quem não viu ainda o estudo do capítulo 2 e do capítulo 1, vai lá no canal. Eu vou estar até colocando como playlist, que fica mais fácil para encontrar. Vou criar uma playlist para reunir todos, que assim, quando vocês procurarem, vai estar tudo lá organizadinho por capítulo. Tá, gente? Aqui no canal, aqui no YouTube. E quem puder compartilhar, dar uma curtida, deixar um comentário, ajuda o canal e ajuda também outras pessoas que podem interessar o conteúdo a encontrar o conteúdo, tá? Porque quando o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele funciona dessa forma. Quanto mais comentário tem, quanto mais curtida tem, mais ele entende que é interessante e que ele deve mostrar. Né? E aí outras pessoas conseguem acessar e conhecer porque ele mostra mais. Então, quem sentir no coração, achar que vale a pena, deixa um comentário, dá um joinha, tá? Que eu agradeço. Vamos então começar o estudo hoje. Para quem não conhece, quem nunca entrou aqui no canal, meu nome é Luciana, eu sou terapeuta holística, sou artesã e no momento eu e meu esposo a gente também trabalha de caseiros, né? Então eu geralmente atendo online como terapeuta, né? Artesanato no momento eu faço para mim, mais pro hobby, já fiz também para vender bastante, mas hoje tenho feito mais para mim ou para presente. E é uma coisa que eu amo fazer. E outra coisa que eu faço eu presto alguns serviços online também, às vezes de social media, né? Ou da parte de posts, de design gráfico, essas coisas. São coisas que eu gosto de fazer e que geram uma renda, né? Que ajuda. Bom, gente, vamos lá ao estudo. É, Começando aqui pelo capítulo 3 de Provérbios. O sábio ama e obedece a Deus. A pessoa sábia, ela é obediente, né? Então, porque geralmente o rebelde, aquele que não quer obedecer, ele é impulsivo. Ele não para pensar, para fazer uma análise das coisas, ou ele acha que sempre tem razão em tudo, que já sabe tudo, entendeu? Então, ele acha que o que ele faz está tudo certo, que não precisa ouvir ninguém. Então, se ele não ouve um conselho, se ele não ouve uma ordem, aí provavelmente essa pessoa não vai ter obediência e ela nem é sábia, ela até pode achar que é, mas ela não é, né? Então tem essa diferença e o capítulo 3 vai falar bastante sobre esse tema, tá, gente? Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Atás ao redor do pescoço e escrevas na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, os mandamentos do Senhor, do Criador, né? Esses mandamentos, esses ensinamentos, essa sabedoria que a gente acessa do alto, a gente tem que guardar dentro do nosso coração e atar como se fosse um colar em nosso pescoço. Para quê? Para que a gente nunca se esqueça nem deixe de praticá-la. Porque quando a gente age dessa forma, a nossa vida é prolongada por Deus. Ele nos dá um aumento de vida, ele nos concede prosperidade e ele nos concede a paz.
Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitarás as tuas veredas. Então, a gente é humano. Às vezes a gente erra, às vezes a gente vacila, às vezes a gente não tá no caminho tão certinho. Mas quando a gente reconhece, o que é reconhecer o Senhor? É o mesmo que temer. É reverenciar, é reconhecer, é honrar, né? Então, quando a gente faz isso, ele endireita, ele vai ajustando, ele vai acertando nossos caminhos, né? Reconhecer e honrar o Senhor, gente, é aquilo que eu já falei no primeiro capítulo, né? É quando a gente se faz a pergunta, o que seria que eu falo Yeshua, tá? Muitas vezes. Às vezes eu não vou falar Jesus, eu falo Yeshua porque é o verdadeiro nome de Cristo, né? Porque Yeshua é o nome que é o nome de Jesus em hebraico. E Jesus, para quem pesquisar, a letra J nem existia há uns 300 e poucos anos atrás, ela foi inventada depois. Os gregos chamavam ele de Iesus e não Jesus, depois que foi acrescentado o J. E Iesus é porco, tá? Em grego. Então eu não gosto de usar o nome traduzido. Então pode ser que às vezes eu fale Jesus porque é a forma que as pessoas entendem, mas quase sempre eu prefiro falar Yeshua, tá, gente? Então quando vocês me ouvirem falar Yeshua nos estudos, estou me referindo a Jesus, como vocês conhecem, tá? Que é o verdadeiro nome que eu acredito que o nome não tinha que ser traduzido, né? Bom, Yeshua, né? É a pergunta que a gente tem sempre que se fazer. Como ele se portaria no meu lugar? Como ele reagiria? O que ele tentaria fazer para resolver a situação? Quando a gente se faz essa pergunta, se questiona, reflete, claro que a gente nunca vai ser exatamente como ele, porque ele foi um modelo mais alto que eu acredito ter passado pela Terra em ser humano, né, em todos os níveis, de desapego, de amor, de todos os sentidos que a gente precisa evoluir como ser humano. Mas a gente pode. O nosso trabalho aqui é tentar chegar o mais próximo possível disso. Nosso trabalho em si mesmos, tá? O cuidar. O importante da gente cuidar da nossa própria vida é que quando a gente cuida da nossa vida, a gente não tá atrapalhando o outro, o processo do outro. E se a gente faz isso bem, o outro vai ver e a gente serve como modelo ou exemplo. Então a forma da gente influenciar as pessoas é dessa forma, como modelo ou exemplo. Não é se impondo, não é querendo colocar a nossa verdade pro outro, tá, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, tá? Não é querendo ser o sabichão, o sabe tudo, tá? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Ou seja, então, quando a gente não é sábio aos nossos próprios olhos, a gente ganha saúde. Ou seja, cuida de você, melhora o teu comportamento, se lapida, se corrige, mas não queira dizer para os outros ou mostrar para os outros que você sabe tudo ou que você é sábio ou se achar o sábio ou se achar o tal, porque a gente está sempre no processo de aprender, sempre. Se outras pessoas te veem como sábio, tudo bem, aceita, entendeu? Mas não se vangloria disso, não se acha por causa disso, porque você também está aprendendo, você ainda continua tendo momentos em que vai errar, que vai vacilar. Até Salomão caiu, gente. Então quem somos nós, né? Então a gente só tem que ter humildade de ter esse entendimento de que a gente não tem que achar que sabe mais que ninguém, né? Quem sabe tudo é só o tudo. Ele é o único que sabe tudo, passado, presente, futuro, todas as linhas do tempo, tudo que já foi e tudo que será. Só o todo sabe, a gente não. Então, por isso a gente deve ter essa humildade de continuar sempre aprendendo, sempre conectando com o Criador, com o todo, para que Ele nos traga a verdadeira sabedoria. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos. O que é
Primícia, gente. As primícias é a primeira parte de todo o dinheiro que vier em sua mão. E quando eu falo todo o dinheiro, não é só o seu salário do mês. Um presente que você ganhou em valor em dinheiro, um dinheiro que você estava esquecido e alguém veio e te pagou, que te deviam, os pagamentos por uma renda extra que você tem, tudo que entrar. A primeira parte disso, ou seja, você divide aquilo lá em 10 partes, né? Por exemplo, e a primeira parte, a primeira parte você tira. Tá? Então, a primeira parte de tudo. Então, você tira para doar. Você vai na igreja? Eu não sou religiosa, tá, gente? Quer dizer, eu sou religiosa no sentido literal da palavra religião, que a palavra religião quer dizer religare, ou seja, religar-se com Deus, conectar-se com Deus, com o todo, com o Criador. Nesse sentido, eu sou religiosa. Eu faço minhas conexões todos os dias com o Pai, as minhas orações diárias, eu tenho os meus rituais de orações diariamente, de meditação, de oração, de conversar com o todo, com o meu eu sou. Mas eu não vou numa igreja, eu não frequento uma instituição. Quem frequenta, doa seu dízimo, tá tudo certo, entendeu? Você vai estar contribuindo para a manutenção da igreja, para as coisas da igreja. Não pensa, se você frequenta e se é importante para você, faz a doação, tá? De tudo que vier na tua mão, você tira a primeira parte para doar. Eu prefiro, já que eu não sou uma pessoa que frequenta uma instituição, eu prefiro separar esse valor para doar para uma pessoa que precise, para ajudar em alguma instituição de caridade, alguma coisa assim, nesse sentido, entendeu? Então, cada um vai fazer do seu jeito. O importante é que, de alguma forma, você limpe o teu coração do sentimento da escassez. Porque o que acontece com a gente? A gente tem sentimentos de escassez. E aí sempre vem aquela mentalidade de que eu não vou tirar a primícia, não vou doar, porque vai me fazer falta. Só que quando a gente confia que é o todo que nos dá o suprimento que precisamos, a gente não tem esse medo. E a forma de trabalhar para retirar esse medo é fazendo a doação. Quando você faz a doação, você está mostrando para o seu dinheiro que você manda nele, que você confia que o todo vai te dar mais, né? Não é não gostar de dinheiro, gente. A gente tem que gostar de dinheiro, sim, que é aquele que paga as contas da gente, tá? Mas não é adorar o dinheiro. A gente adora a Deus, a gente ama a Deus, né? Mas, assim, o amor ao dinheiro, ele não pode ser maior do que o amor a Deus, tá? Então, assim, a gente tem que ter o gosto de ter o dinheiro para pagar as nossas contas, para ajudar, para transbordar, para ajudar outras pessoas, mas sem deixar que o dinheiro nos controle. Né? E ele pode nos controlar de duas formas. Quando você tem muito, você fazendo coisas egoístas, ou quando você não tem, você tendo medo de tirar até um pouquinho, que é essa primícia, para doar para alguém que precise ou para doar na sua igreja, tá? Quando você age dessa forma, o dinheiro está te controlando. De uma forma ou de outra, ele está te controlando. Por quê? Porque ele que está mandando nas suas atitudes. Ou por medo, ou por vaidade, quando a gente tem, às vezes quando a pessoa tem muita laje por vaidade, né? Então a gente tem que se vigiar para não deixar ele estar no controle da gente, nem de um lado nem do outro. A gente vai aprender a ter um equilíbrio da gestão, né, das nossas emoções ao lidar com o dinheiro. Isso a gente precisa aprender. E uma forma de treinar isso é fazendo as doações, limpando a nossa mente do sentimento de escassez e pedindo sabedoria de como multiplicar esse dinheiro. Tá? Então a gente também tem que pedir sabedoria para multiplicar. Também tem que guardar, aprender a tirar uma parte. Tira uma parte para doar, uma parte para guardar. Guardar para quê? Para investir, né? Então, aí você vai pedindo sabedoria, a sabedoria vai vindo, as ideias vai vindo. Então, por isso que é importante a gente estudar para ter sabedoria e se conectar com tudo todos os dias, pedindo para ele essa sabedoria. Eu vou repetir. Honra ao Senhor com teus bens e com as premissas de todos os teus rendimentos. É o versículo 9 do capítulo 3. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. A promessa no versículo 10 é que se você cumpre o versículo 9, o seu
os seus celeiros vão transbordar. E os seus reservatórios também vão transbordar. Então, gente, quando você limpa o teu coração da escassez e doa, você recebe o transbordo, né? Porque aí o todo começa a abrir fluxo de entradas e você começa a ter o transbordo. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa de sua repreensão. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho, a quem deseja tudo bem. Então, quando na vida a gente passa por situações que a gente sente que o pai... Por que eu tô vivendo isso? Por que eu tô passando por isso? E a gente não entende. Às vezes é um momento para a gente refletir. Às vezes o pai tá permitindo como um ato de repreensão para que a gente reflita nas escolhas que fizemos que nos levou àquela situação. Porque ele nos ama? Não nos ama? Não, gente. Porque ele quer o nosso bem. Porque ele quer que a gente amadureça, porque ele quer que a gente cresça, porque ele quer que a gente entenda o que a gente está fazendo de errado, para a gente deixar de fazer e ir para o caminho certo. Então, como qualquer pai que ama o filho, vai repreender e vai corrigir e vai educar. E às vezes o pai tem que ser severo com o filho. E não é porque ele não ama, é porque ele não quer que aquele filho sofra mais adiante. Entendeu? Então, ele quer que aquele filho entenda que toda atitude que ele tem consequências, tem um colher do que você plantou. Bem-aventurado, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis mais puros, e tudo que podes ambicionar não é comparável a ela. Ou seja, obter sabedoria e conhecimento é mais importante que ouro, que qualquer joia, que qualquer coisa. Até porque muitas pessoas podem ganhar. É um exemplo básico, por exemplo. Tem pessoas que acertam na Mega Sena, lá ganham um montão de dinheiro, ou esse pessoal que vai pro Big Brother ganha lá um valor alto. E aí, passado 1 ano, 2, no máximo 3, perdeu tudo. Por que a pessoa ganha e perde tudo? Porque alguns herdeiros recebem milhões em herança e em poucos anos conseguem destruir aquilo que os pais construíram em uma vida. Porque não tem sabedoria para administrar, gestar e multiplicar o que ganhou. E aí perde tudo. Por isso a sabedoria é mais importante que as riquezas. Porque se a pessoa tem sabedoria, ela pode gerar riquezas. Ela pode gerar sustento. Ela pode gerar provisão. E ela pode multiplicar tudo isso. Mas se a pessoa não tem sabedoria, você pode dar milhões para ela e em pouco tempo ela destrói tudo. Então, não é a questão do ter, é a questão de ser, de buscar ser cada dia melhor, cada dia mais sábio, cada dia mais prudente, cada dia mais ético, né? E aí, ao ser, ao buscar ser sem ficar se vangloriando para os outros, sem ficar achando que você é o bambambão mais sábio que os outros. Não. É entre ti e o alto, recebendo as conexões de sabedoria do alto, a orientação divina para tomar as tuas decisões, tá? Vamos lá, estamos no versículo 16 agora. Ao passar da vida, na mão direita, a sabedoria te garante longevidade. E na mão esquerda, riquezas e honra. Ou seja, quando você tem sabedoria, você vai ter mais longevidade. E vai ter riquezas e honras. Por que você vai ter mais longevidade? Porque ao conectar com o divino e pedir para ele sabedoria diariamente, e meditar, e orar, e estudar os provérbios, 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes for necessárias, até que você tenha na sua mente esses princípios bem estabelecidos e aplicados no seu dia a dia, o que acontece? A gente começa a se vigiar no nosso estilo de vida. Você vai mudar as músicas que você ouve. Eu sei porque eu mudei. Você vai mudar aquilo que você assiste. Isso também é mais saúde pra gente, tá, gente?
Você vai mudar aquilo que você assiste. Você vai mudar a maneira que você se relaciona com as pessoas. Você vai mudar e melhorar a maneira que você se alimenta. Porque você vai começar a tomar consciência do que eu posso. O seu corpo é um templo do espírito. A verdadeira igreja é você, tá? Cada um de nós somos uma igreja onde habita o Espírito de Deus dentro de nós, a centelha divina. Então você é uma igreja, o seu corpo é um templo onde habita o teu espírito e a centelha de Deus. Muita gente se esquece que carrega uma centelhinha de Deus dentro de si. Ele nos deu a vida, nós somos imagem e semelhança. Então nós temos Deus dentro de nós. João disse, vós sois deuses, só que a gente não tem noção que dentro de nós tem uma centelha desse ser e que nós temos capacidade. Jesus falou, vocês poderão fazer mais do que eu fiz, muito mais do que eu fiz. Só que a gente acha que não tem essa capacidade, porque a nossa programação mental da Matrix é pra gente não entender o que Jesus veio aqui ensinar, é pra gente não entender que a gente tem essa capacidade, que a gente tem a centelha de Deus, o eu sou o que eu sou. O eu sou que fala lá com Moisés, eu sou, tá dentro de nós. Tá? Então, é muito importante, tudo que você fala depois de eu sou, gente, toma cuidado. Só fale coisas positivas depois de eu sou. Nunca fale algo negativo sobre você mesmo. Tá? Porque você é a centelha divina. Tá? Então, a centelha divina de Deus, você é a centelha divina de Deus na terra. Seu corpo é um templo do espírito. Quando você come coisas que te fazem mal, quando você tem vícios, você está fazendo o quê? Punindo a si mesmo, levantando a mão contra ti, se violando. Quando a gente entende isso, é sabedoria. Quando a ficha da gente cai para isso, é sabedoria que vai vindo do alto te mostrando, tirando os véus. Pouco a pouco vai te mostrando, isso que eu faço não tá bem para mim. Eu tenho diabetes, fico comendo um monte de doce. Tô me envenenando. O que eu posso fazer para reverter isso? Sabe? Fumo. Sei que o cigarro faz mal. É difícil parar? É difícil, mas eu vou fazer o meu propósito comigo mesmo e com Deus e eu vou parar. E aí vai buscar um caminho, vai buscar ajuda, vai fazer terapia, vai fazer qualquer coisa, mas vai buscar limpar de você aquilo que te faz mal. Isso é sabedoria. Sabedoria que vai vindo do alto e que vai te dando consciência pouco a pouco. E aí você vai se limpando de todas essas coisas. Então, por isso, quanto mais a gente vai tendo consciência, quanto mais a gente vai recebendo essa orientação divina sobre as coisas que a gente precisa melhorar em nós, limpar em nós, corrigir em nós, a gente vai ganhando saúde, dias a mais aqui na Terra, longevidade. Tá? E o resto é consequência, porque você também vai mudar na maneira que você vai administrar seus negócios, que você vai gerenciar seu financeiro, que você vai lidar com seu patrão, que você vai lidar com seus clientes, que você vai lidar com sua esposa. Então você vai começar a gerenciar tudo de uma forma mais aplicando esses conhecimentos de sabedoria que você vai aprendendo, e isso tudo vai fazer com que tudo prospere. A sabedoria Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis, e todas as suas trilhas conduzem à paz. A sabedoria é a árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Então, quando a gente segue o caminho da sabedoria, a gente deita na cama tranquilamente e dorme, a gente tem paz, a gente se sente mais seguro, e a gente tem mais alegria. Por meio da sua sabedoria, o Senhor firmou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Pelo seu conhecimento, as fontes mais profundas se rompem e as nuvens gotejam o delicado orvalho das manhãs e as chuvas de tempo em tempo. Ou seja, o próprio Criador utilizou da sua sabedoria para criar as galáxias, o universo, o planeta, tudo que existe sobre esse planeta e neste planeta e até nós, que cada um de nós somos um grande universo. Vocês já pararam para analisar como funciona a máquina do corpo humano? Dentro de nós existem milhões de seres vivos. Nós carregamos milhões de bactérias, de organismos vivos dentro de nós. Nós também somos um mini universo, cada um de nós. Né? Então, e tudo isso foi criado com uma inteligência pelo Criador. Tá? Então, né, os átomos e os prótons, os elétrons e toda essa gama de coisas, né?
que formam esse monte de moléculas que formam tudo isso é a sabedoria divina. Tá? Por isso que eu falo, a gente tem que receber a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria mundana é muito pequenininha perto dessa sabedoria que vem do alto. E mais, a sabedoria mundana, ela é passageira, ela muda de tempos em tempos de acordo com o modismo, com quem tá no governo e etc e tal. E a sabedoria que vem do Criador, que vem do alto, ela é imutável, ela vai existir sempre, é a mesma. E vai existir, é ser útil em qualquer época em que vivermos. Filho meu, não se aparte estes ensinos dos teus olhos. Guarde em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso. Porquanto a palavra bom senso em algumas pode estar como prudência, tá? Em algumas bíblias pode estar como prudência. Bom senso e prudência quer dizer a mesma coisa. Porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Ou seja, se você anda reto segundo o conhecimento e a sabedoria de Deus, o que acontece? Ele não deixa que você vacile, ele vai te dar percepção, entendimento para você não estar vacilando, não estar escorregando, não estar tropeçando, tá? Quando te deitares, jamais temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Quando deitares, jamais temerás. Temerás e jamais terá medo, tá? Vai repousar, né? Repousarás e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios. Todos os dias no mundo, os ímpios fazem muito barulho. Todos os dias, quando você liga a TV, nos documentários de TV, no rádio, as notícias sobre o que os ímpios fazem no mundo, as maldades, as corrupções, eles fazem muito barulho para que você coloque na tua mente que o mundo é assim mesmo, que essa é a realidade e que você tem que aceitar. Só que o Pai diz que a gente tem que renovar a nossa mente todos os dias e não focar nas coisas do mundo. Então, a gente não tem que pôr o nosso foco nos ruídos e barulhos dos ímpios, porque são os negativos tentando destruir aquilo de bom que a gente faz. Como eu falei, a gente é criança pequena tentando soletrar Deus. Toda pessoa que escolhe o caminho de se melhorar, de se autoconhecer, de estudar a espiritualidade, de praticar a espiritualidade, de buscar sabedoria, de aplicar isso no seu dia a dia, de fazer o bem, de ajudar o próximo, de servir bem as pessoas, de ter um propósito na vida de algo que não seja só para si, né? A gente procurar não ser egoísta. Tem muita gente fazendo isso, e isso não é mostrado nas manchetes de jornais, porque não dá dinheiro para a mídia, porque não é interessante para os governos, porque eles nos governam através do medo, através dos vícios, através da luxúria. É assim que eles nos controlam. Então, qual é o meu conselho? Desliga a televisão, troca de canal, não veja jornal. Você não precisa dessas informações. O que você precisa é de confiar no tudo, buscar sabedoria, aplicar na tua vida. A tua vida e aquelas pessoas que estão à sua volta, ao seu redor, na tua casa, no teu trabalho, são as pessoas mais próximas de você que você vai estar atingindo com seus exemplos e com as suas atitudes. E através delas e da melhora que elas tiverem por te conhecer, por conviver com você, elas vão atingir outras pessoas, como um efeito cascata. Então é nisso que a gente tem que focar e trabalhar. É um trabalho de formiguinha. Mas se a gente põe o foco nos ímpios, a gente perde força, a gente desanima. Por isso, ouça o conselho, né? Não te aflijas com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios. Eles vão estar sempre provocando, eles vão estar sempre fazendo muito barulho para nos amedrontar, para nos diminuir, para tirar a nossa força. Cabe a nós, todos os dias, refletir, tirar
uma premissa que eu tenho feito todos os dias é tirar, logo que acordo, um momento do meu dia para orar, para conversar com Deus, para fazer minhas meditações. Então, acordei, primeira coisa, antes até de levantar da cama, eu já estou fazendo a minha primeira oração. Depois que eu levanto, eu faço lá a oração dos meus salmos, eu faço a minha meditação, eu faço a oração do Ana Berroa, tá? Quem não conhece, é uma oração hebraica, muito bonita, e tem aqui no YouTube, vocês podem buscar a explicação dessa oração, é lindíssima e eu gosto muito de fazê-la. Então, eu faço todos os dias as minhas dedicações. E aí eu comecei a fazer, eu já fazia sempre, diariamente, só que eu não fazia na primeira hora do dia. Eu entendi que eu tenho que dar minha primeira hora do dia pro Senhor, é uma primícia minha agora, a partir de pouco tempo aí, de uns dias atrás que eu comecei, eu senti de fazer isso, né? Então, quando a gente faz isso, a gente prepara o nosso dia para ele ser um dia melhor, um dia mais harmônico, um dia mais positivo. Todo mundo tem problema, todo mundo tem suas dificuldades, mas a gente tem que começar o dia não focando nos problemas, mas focando em Deus, focando em nossa capacidade de solução, porque Deus nos dá, né? Buscando isso internamente, fazendo as nossas orações, né? E as nossas meditações para nos fortalecer e para ter um dia positivo, tá? Acorda meia hora mais cedo. Eu que procurar fazer, principalmente a gente tem que sair para trabalhar, aí programa um relógio meia hora antes do que você tá acostumado, porque aí essa meia hora antes você faz as suas meditações antes de tomar seu banho, de se arrumar. Tudo é disciplina, gente. E sem disciplina, vocês vão ver que nos provérbios, Salomão fala muito de disciplina. Sem disciplina e sem constância, não tem sucesso. Em nada, em nenhuma área, tá? Então, na nossa espiritualidade, também precisa de disciplina e de constância. Porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância e guardará os teus pés de caírem em ciladas. Quando a gente faz isso, quando a gente não dá ouvido para o barulho dos ímpios e quando a gente procura tirar um momento todos os dias para ter o nosso relacionamento com o Deus que mora dentro da gente, porque as pessoas ficam o tempo todo buscando Deus nas igrejas, Deus no céu, Deus lá fora. Deus está dentro de você. Quando você volta para dentro de ti, conversa com ele, é dentro da tua cabeça que você vai ouvir as intuições, o sentimento, a palavra, a voz do Senhor falando contigo. É no teu coração que você vai sentir o sentimento de paz, de alívio, de acalento, entendeu? É dentro, ele tá dentro. O reino dos céus é dentro de nós, é o nosso coração. Só que a gente tem que aprender a entrar e conversar com Deus lá dentro. Entendeu? Interiorização. E isso na igreja você não vai aprender. Entendeu? Não vai aprender. Eu nunca vi eu já fui em muitas igrejas evangélicas, católicas, do Jorei, que agora esqueci o nome, messiânica. Eu já fui em muitas igrejas. Todas têm coisas boas, todas. Sem exceção, tem muitas coisas boas. Mas nenhuma delas eu ouvi falar, olha, Deus está dentro de você. Você tem que conversar com Deus dentro de você. Não, eu aprendi isso pelos meus próprios estudos e pesquisas. Deus habita dentro de mim. E é errado ficar buscando ele fora. Deus não habita em paredes de igrejas. Deus não habita dentro da igreja. Deus habita dentro de cada um de nós. Quando a gente entende isso, muda tudo, vira uma chave dentro da sua cabeça, entendeu? Então, é por isso que é muito importante a gente entender isso, que em cada ser humano Deus mora dentro. Às vezes aquele ser humano não sabe que Deus está dentro dele. Ele não tem essa consciência, esse entendimento, por isso que ele está no erro, por isso que ele às vezes prejudica o outro, por isso que às vezes ele é egoísta, entendeu? Mas é porque ele ainda não tem esse entendimento. Quando ele começar a ter esse entendimento, o que ele vai procurar fazer? Se melhorar. Todos os dias ele vai tentar se melhorar, porque ele vai entender que se ele fizer coisas que desagradam a Deus, ele está fechando o portal que ele abriu de comunicação. Entendeu? Porque esse portal de comunicação é esse entender que está dentro e começar a conversar com esse ser, com essa centelha divina que está dentro de nós. É claro que às vezes o pai é o criador de todas as coisas. Através das nossas orações, ele entende que às vezes é preciso usar um irmão, um amigo, um parente,
para falar conosco através de algo que ele venha trazer como um conselho, uma mensagem, uma conversa, e vem como resposta para as nossas orações. Mas isso não significa que não foi a partir dessa conversa interna com Deus que habita em ti que veio. Por quê? Porque nós estamos conectados uns com os outros através da centelha dos outros. Tá? Por isso que o mal que eu faço pro meu irmão, eu tô fazendo para mim mesmo. Por isso que quando eu falo mal de alguém, eu tô falando mal de mim mesma. Porque para o Pai não existe diferença entre eu e você. Todos viemos dele, todos somos um. Então, se eu falo mal de alguém, eu tô falando mal de mim mesma perante Deus. Se eu faço mal para alguém, eu também tô fazendo mal para mim. Se eu sou injusto com alguém, eu tô sendo injusta comigo e em algum momento eu vou colher o fruto disso. Entende? Então, é tudo questão de consciência, de entendimento. E isso vem através da gente estudar e buscar a sabedoria, tá? Que ela é mais importante do que ouro, né? Como diz aqui a palavra, joias e qualquer outra coisa. Sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não responda simplesmente ao teu próximo. Vai e volta amanhã e eu te darei algo. Se o tens disponível agora e podes ajudar. Gente, isso aqui é muito importante. Às vezes alguém vem te pedir ajuda e você tem e você não quer ajudar. A gente aprendeu a julgar as pessoas e a gente não tem que fazer julgamento. Ajuda sem julgar. Entendeu? Se você pode, se você tem para ajudar, ajuda, tá? Aqui até diz assim, sempre que possível não deixe de cooperar com quem precisa de ajuda. Então, não deixe de cooperar. Não faça julgamentos a quem você está ajudando. Só ajude. Tem para ajudar? Ajuda. Não importa quem seja. Não planejes o mal contra o teu próximo, que confiantemente mora contigo ou perto de ti. Essas coisas, gente, é tão básicas, mas às vezes a gente não percebe. É porque assim, às vezes você nega ajuda para alguém porque você tem um sentimento de escassez, achando que se você dá para o outro vai faltar para você. Não vai faltar. Deus, aquele Deus que te deu aquilo que tu tem, é capaz de te dar muito mais. E quando a gente faz o bem pro próximo, mesmo que não venha um agradecimento daquele próximo, o Criador tá vendo, o plano espiritual tá te assistindo. Então você vai ter o retorno de alguma forma, em bênçãos. E ele não vai te desamparar. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, quando é que a gente vai precisar da ajuda do outro. E às vezes não vai ser aquela pessoa que te ajudou, mas alguém vai ser colocado no teu caminho. Não planejes o mal contra o teu próximo, que confiantemente mora contigo ou perto de ti. Ou seja, não planeje coisas para prejudicar o seu semelhante. Como eu disse, tudo aquilo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para si mesmo. Em algum momento a gente vai colher aquilo. Jamais acuses ou demandes com alguém sem razão, especialmente se essa pessoa não te fez um mal evidente. Aqui está falando daquela pessoa impulsiva, que não pode ouvir uma palavra que seja diferente da opinião dela, que ela já está brigando com o outro. Eu sou uma pessoa, às vezes, impulsiva em algumas atitudes. Eu reconheço. E tenho melhorado bastante nesse sentido, mas ainda sou. Mas essa questão de ouvir opiniões diferentes, eu aprendi muito. E hoje eu não... Assim, ainda que eu não concorde com o outro, eu respeito a opinião do outro. E eu acho que isso é muito importante. A gente aprender a não brigar com o outro por opinião, por decisão política, por ele pensar diferente na maneira de fazer uma coisa. Não, respeita. Você pode até falar, olha, tá certo, eu concordo com você, mas tenta experimentar do jeito que eu faço e mostra pra pessoa e dá a opção dela também tá fazendo da sua maneira para experimentar e adaptar como ela achar melhor, mas não se imponha dizendo que ela tá errada em fazer do jeito que ela faz. Não queira só você ter razão, porque quando a gente faz isso, a gente tá limitando o outro também. Então a gente tem que aprender a respeitar o jeito do outro ser, né? Aí a gente tem que aprender a não querer prejudicar o outro,
achando que a gente tem esse direito que a gente não tem. Então a gente tem que ter esse cuidado com o nosso semelhante, né? E eu falo com o nosso semelhante, é o colega de trabalho, é o filho, é o marido, é a mãe da gente, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado nesse sentido. Porque às vezes você até acha que tá fazendo bem pelo outro, hein? Em algumas situações. Aí você até acha que o que você tá fazendo é pro bem do outro. Só que às vezes você tá manipulando. E aí, quando o outro percebe, ele vai ficar chateado com você, ou ou vai se afastar de você. Então, às vezes, gente, a gente tem que ter cuidado, porque a gente pensa que planejar o mal é só é fazer coisas conscientemente. Às vezes a gente faz inconscientemente, então a gente tem que estar muito vigilante, tá? E o pior, que o nosso ego diz que não é o mal. Diz que a gente está fazendo pro bem do outro. Mas como a gente acha que sabe o bem do outro? Que nem eu falei assim, a gente tem que ter bastante cuidado. Filho, é sua responsabilidade enquanto você paga as contas dele, ele mora na tua casa e é menor de idade. Tá? Depois, as atitudes e as escolhas dele já não competem a você. Você pode aconselhar e orientar sim, mas tentar manipular, tentar forçar a barra, já não solta, entendeu? Solta. Não responda simplesmente ao teu próximo. Vai e volta amanhã e eu te darei algo. Se você tem disponível agora e pode ajudar, que é aquilo que eu falei, se você tem ajuda, não planejes o mal contra o teu próximo, que confiantemente mora contigo perto de ti. Jamais acuses ou demandes com alguém sem razão, especialmente se essa pessoa não te fez um mal evidente. Gente, se você não tem certeza, não fale. Não acuse ninguém de nada, né? Não tenhas inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos seus procedimentos, porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa ao lar dos justos. Ele ri com o desprezo dos arrogantes, zombadores, entretanto concede graças aos humildes. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos ao ridículo. Gente, os zombadores, os escarnecedores, são aquelas pessoas debochadas que fazem deboche dos outros, que fazem bullying. Tá? Ensina, educa seu filho para não fazer bullying com ninguém, gente. Você mesmo não dê exemplos de deboche, de bullying na frente dos seus filhos. Não senta na roda dos escarnecedores, das pessoas que ficam lá debochando, zoando, tirando barato das outras pessoas. Deus abomina isso. E por quê? Porque são coisas que fazem para diminuir o outro. E o que eu tava explicando, gente? Tudo que você faz pro outro, você tá fazendo para você mesmo. Então é uma estupidez. Porque você tá lançando venenos para o outro e sem perceber, você está envenenando o teu organismo com um monte de toxinas que aquelas palavras lançadas para o outro fazem em você. Aí a pessoa fica doente, cai num mal e não sabe por quê. Ela mesma está se envenenando com o ódio, com a raiva que ela colocou naquelas palavras, com o preconceito, com a maldade, com a malícia. Isso tudo são venenos que liberam toxinas no nosso organismo. Não envenena só quem ouve. Você também se envenena disso. Por isso é estúpido ser zombador, debochado, escarnecedor. É estúpido agir dessa forma. É estúpido se sentar com essas pessoas. Então, nem se sentar ao lado delas. Porque se você sentar, você vai acabar fazendo igual. Você vai acabar rindo, concordando, participando. Então, nem se sente junto. Infelizmente, eu conheço muita gente debochada. Eu nunca gostei de fazer isso com ninguém. E eu nunca participei, porque pra mim isso é muito triste, ficar debochando dos outros, ficar zoando. Se em algum momento, em alguma situação eu fiz brincadeiras, depois, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui me autocorrigindo. Não vou dizer que quando eu era mais bobinha, mais adolescente e criança, às vezes a gente em casa com meu irmão, com os de fora nunca fiz. Com meu irmão a gente fazia umas brincadeiras que magoavam ele. Hoje eu reconheço. Mas naquela época eu não tinha entendimento. Depois eu fui crescendo e fui entendendo. E aí eu fui deixando de fazer.
Conforme eu fui crescendo e entendendo, eu fui deixando de fazer. E a adolescente eu já não fazia. Eu nunca fui do tipo de fazer esse tipo de coisa com ninguém, não gosto. Não me sinto bem, não acho que é justo ou certo. E hoje, com o estudo da palavra, que eu comecei a estudar também muita coisa em hebraico, né? A gente sabe que as palavras são lançadas, elas voltam pra gente e que também quando a gente estuda a energia, a frequência, a vibração, né, a mecânica quântica, a gente entende que a gente libera isso dentro do nosso organismo. Dentro da elementoterapia magnética, isso também é ensinado, que todos esses venenos são liberados dentro de nós. E que eu lanço pro outro, aquele sentimento que eu lancei pro outro também tá dentro de mim. Então tá dentro de mim liberando sujeira, toxina, patógenos, coisas que me fazem mal, que vão me adoecer. Então muita gente anda doente no mundo, não é só pela comida que come. Olha que a comida hoje tá adoecendo muita gente, mas não é. Então cuidem, gente, cuidem bastante, tá? E aquele que é honrado, ele também vai ser honrado pelo Pai, tá? Então, se você for uma pessoa justa, se você uma pessoa que não faz deboche com os outros, uma pessoa que busca o caminho da sabedoria, também vai ser honrado pelo Pai, gente. Então, vamos buscar o conhecimento e a sabedoria. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Quem conseguiu chegar até aqui o fim, gratidão. E é isso. Quem puder deixar seus comentários, a sua curtida, lembra de deixar aí, tá bom? Um abraço a todos. Um ótimo dia.